Olá, um grande abraço para você, telespectador. Estamos de volta, minhas telespectadoras também que acompanham o canal Esportes. Vamos juntos para mais uma atração da nossa TV Mar, canal 525 na NET Claro, em Maceió e na região metropolitana, pelo portal Gazeta Web, aplicativo TV Mar e o canal da TV Mar no YouTube, que você vai poder acompanhar também ainda hoje cada atração que nós vamos colocar em evidência sobre as coisas do mundo do esporte, aqui no nosso programa, o Espaço mais democrático para o esporte. Estamos falando do mais irreverente também programa de esportes da TV Alagoana. Abraçando toda a equipe técnica envolvida também neste trabalho que nós vamos daqui para frente repercutir tudo o que foi destaque nas últimas 24 horas no mundo esportivo. 24 horas depois de comandar a seleção brasileira, Fernando Diniz comandou o Fluminense e daqui a pouco nós vamos falar. A Série A do Campeonato Brasileiro está vivendo seus momentos decisivos também de muita, mas muita emoção. A Série B da mesma forma. Daqui a pouco nós vamos falar dos preparativos do CRB, que intensificou a sua preparação para enfrentar a Ponte Preta na última rodada no próximo sábado às 5 da tarde, última rodada da Série B. É o encerramento do calendário na temporada para o CRB, que deve manter o técnico Daniel Paulista. Daqui a pouco ele vai conversar conosco. Não adiantou muita coisa sobre avanços nessa renovação contratual, mas, segundo ele, o processo está muito próximo de acontecer. Daqui a pouquinho também teremos os integrantes do Timaço da Gazeta participando aqui com a gente no canal Esportes para deixar você atualizado nesse que é o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. O meu, o seu, o de todos nós, Canal Esportes. Vamos sim, vamos começar o programa de hoje falando da Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem, em jogo atrasado, o Vasco recebeu, aliás, o Vasco não, o Cruzeiro mandou o jogo de portões fechados. O jogo foi no Mineirão. O Cruzeiro recebeu o Vasco da Gama. Os dois times em um momento delicado, com possibilidades de rebaixamento para a Série B. Os dois também já jogaram a Série B no ano passado. Subiram esse ano e estão lutando pela sobrevivência. Momentaneamente, os dois estão fora da zona de rebaixamento. Jogou a batata, a bomba está chiando nas mãos do Bahia, que hoje é o 17º colocado. O Goiás também está na 18ª colocação com chances de ser rebaixado. O América Mineiro já está rebaixado e o Curitiba está quase lá. É uma situação que nós estamos vendo a cada rodada, esse desenho ficar cada vez mais forte para essas 6 equipes. Cruzeiro, Vasco, Goiás, o Bahia, o Curitiba e o já decretado rebaixado América Mineiro. Nós vamos acompanhar os gols desse jogo, uma partida atrasada entre Cruzeiro e Vasco, que foi realizado esse jogo ontem no Mineirão, e os gols você vai ver aqui no canal Esportes. Tentava chegar o Pumita, bateu cruzado, golaço! Gol! Vasco! Ele vai embora pela meia esquerda, avança do meio, bateu golaço! Gol do Cruzeiro! Vai pra bola. Léo Jardim no centro do gol. Correu Bruno Rodrigues pra batida. Gol! Virada do Cruzeiro é de Bruno Rodrigues, bateu de forma inapelável, com força, com... Sebastião tá na segunda trave, é pra ele, de cabeça, pra trás, a batida pro gol! Gol do Vasco! De Gabriel Peck. Um resultado que acabou não sendo bom, porque se tivéssemos vencedor nesse jogo, se o Cruzeiro vencesse, abriria 6 pontos em relação ao Bahia. E deixaria o Vasco ali naquela briga pela permanência também com o time baiano. Se o Vasco vencesse, a mesma coisa. Mas como isso não aconteceu, foi bom para o Bahia esse empate, né, que ainda tem chances de escapar desse rebaixamento para a Série B no próximo ano.
Também tivemos pela Série A um confronto entre equipes que se encontram um pouco na posição intermediária, bem mais tranquilos na competição. O Fluminense, do técnico da seleção brasileira Fernando Diniz, que 24 horas antes estava comandando a seleção brasileira, ontem voltou à área técnica para comandar o seu time, o Fluminense, e que recebeu o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, contra o atual campeão da Libertadores. Antes do jogo, a troca de faixas, né? Entre as equipes, os tricolores, um do Rio e outro de São Paulo, conquistando situações expressivas desta temporada. Ser campeão da Copa do Brasil já é realmente um reconhecimento muito bom. E imagine ser campeão das eliminatórias, né, aliás, de uma competição sul-americana, né, da Libertadores da América. Pois é. Tudo isso foi colocado à prova diante dessa partida que foi realizada ontem na sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. E você vai acompanhar agora os gols do jogo aqui no Canal Esportes. Esticada pro Lelê, o cruzamento pro meio, o corta-luz, vem o Cano, pé direito! Gol! Rapaz, o Cano não brinca em serviço não, ó. Como é que é? É aqui, é assim, isso, é assim, né? Brinca em serviço não, rapaz, Germancano, viu? Brincadeira. Antes que achem que isso aqui é o gesto, né, para o presidente do país, né, o L de Lula, não é para o filho dele, viu? O Cano sempre faz isso aqui, tá certo? Em homenagem ao filho dele, né? E o Germancano, que é um dos grandes nomes, né, estrangeiros, né, atuando no futebol brasileiro, muitos gols com a camisa do Fluminense, e ele hoje faz parte também de um quadro dos maiores goleadores do Campeonato Nacional. Vamos dar uma olhada então com esses dois resultados, a vitória do Fluminense por 1-0 em cima do São Paulo e o empate em 2-2 entre Cruzeiro e Vasco, como ficou a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro na primeira divisão. Na tela. O Palmeiras segue liderando. Rapaz, o Palmeiras está muito bem, mas só que essa classificação não é desse ano não, viu, José? Essa classificação aí, vamos organizar a casa. Essa classificação aí não é de 2022, de 2023 não. Pelo amor de Deus, minha gente. Quer me quebrar? Quebra minhas pernas logo aqui, ó. Quebra as pernas. O Internacional tá lá embaixo, né? E aquela vantagem toda em pontos do Palmeiras, isso aí do ano passado, gente, né? Então vamos trazer a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro da primeira divisão para aqueles que nos acompanham, se bem que o Palmeiras lidera realmente o campeonato, mas o Botafogo é o vice-líder, tá certo? Tem um jogo a menos, é claro, que vai enfrentar o Fortaleza nesse jogo a menos aqui. Pronto, agora sim, vamos à classificação atualizada em tela cheia. Não me quebre não, Sidney, pelo amor de Deus. Palmeiras é o líder com 62 pontos. Em segundo, Botafogo com 60. Na terceira colocação, o Grêmio com 59 pontos. O Bragantino é o quarto colocado com 59. Todos com chance de conquista do título da primeira divisão. Correndo por fora, o Atlético Mineiro com 57. Flamengo, sexto com 57. Tem chance de conquista do título? Tem. Só que são remotas as chances do Flamengo de conquistar esse título brasileiro, tanto do Flamengo como do Atlético Mineiro. Em sétimo, o Atlético Paranaense com 51. Em oitavo, o Fluminense com 50. Na nona colocação, o Cuiabá com 47 pontos. Em décimo, o São Paulo com 46. Na 11ª colocação, o Corinthians, 44 pontos. O Fortaleza, em queda livre na competição, é o 12º colocado com 43. Em 13º, o Internacional, 43 pontos. Na 14ª posição, o Santos, com 42. Em 15º, o Vasco, com 41. O Cruzeiro é o 16º, com 41. Vamos aos critérios aqui para que o torcedor possa entender. Se o Vasco tem 41 e o Cruzeiro tem 41, por que o Vasco está na frente do Cruzeiro? Porque o Vasco tem uma vitória a mais. O Vasco tem 11 vitórias contra 10 do Cruzeiro. Critério inicial de desempate é número de vitórias na competição. Depois vem o saldo de gols, tá? Esse é o segundo critério de desempate. Mas, Iderlan, se empatar em número de vitórias, em saldo de gols, qual vai ser o outro critério para desempatar o processo?
O critério é número de gols marcados na competição. E o outro, quarto e último item, número de cartões recebidos na competição. A equipe mais disciplinada tem uma vantagem, mas se queimar todos esses critérios que citei. Então, primeiro é o número de vitórias. Então, o Vasco tem 11 vitórias, o Cruzeiro tem 10. Por isso que o Vasco hoje está na 15ª colocação e o Cruzeiro é o 16º. O Bahia é o 17º, tem 38 pontos conquistados, 10 vitórias. Isso significa que se o Cruzeiro perde próximo jogo e o Bahia vence a sua partida, o Bahia vai para o segundo critério, que é saldo de gols. E aí, quando se fala em saldo de gols, estamos aqui acompanhando esse número de gols marcados, números de gols sofridos, mas o Cruzeiro tem 2 gols e o Bahia tem déficit de 2, tem déficit de 8, aliás. Então, mesmo que o Bahia vença, né, o seu próximo jogo não deve deixar a zona de rebaixamento. Só para ficar claro essa situação. Empataria com o Vasco, tá? Empataria com o Vasco em número de vitórias e aí iria para o saldo de gols. E aí o saldo de gols ou déficit de Bahia e Vasco estão idênticos hoje. 8, menos 8 cada um. Então, o Bahia pode empurrar o Vasco, nesse caso, para a zona de rebaixamento, se o Vasco perder para o Atlético Paranaense na próxima rodada e o Bahia vier a vencer seu jogo. Só que o Bahia vai enfrentar o Corinthians, né? Em São Paulo. Então, ou seja, uma parada duríssima para a equipe baiana, como também será um jogo muito duro para o Vasco enfrentar o Atlético Paranaense fora de casa. Esses são os detalhes da Série A do Campeonato Brasileiro, você acompanhando aqui no Canal Esportes. O ambiente do CRB, quem sabe tudo, é o Marcelo Rocha, a estrutura do timaço da Gazeta, ele que vai chegar agora aqui na nossa programação para poder trazer todo esse panorama em que o CRB intensifica sua preparação para o último jogo desta temporada na Série B, enfrentando a Ponte Preta, em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, no próximo sábado. E ele traz todos os detalhes aqui no Canal Esportes. Informações do Clube de Regatas Brasil para você, assinante da nossa TV Mar, canal 525 da NET Claro, e você, ouvinte da Rádio Gazeta Arapiraca. O CRB ainda trabalha hoje para viajar amanhã para São Paulo, precisamente Campinas, onde joga contra a Ponte Preta, o jogo no sábado, 17 horas. Última rodada para todo mundo. Realiza o trabalho hoje e viaja amanhã na véspera do jogo. Por quê? O CRB não almeja mais nada na competição, já garantiu a permanência e vai para esse jogo cumprir tabela. Desesperada está a Ponte Preta, porque foge do rebaixamento. O CRB não, já está com a vida dele resolvida. O que não resolveu ainda foi a situação do Daniel Paulista. Ontem ele concedeu entrevista e disse que as tratativas para que ele continue, elas ainda estão em andamento. Tem a questão do advogado para analisar, observar e que ele possa assinar um contrato. São cláusulas contratuais, vamos aguardar. Tem a impressão que só depois do último jogo, depois do jogo contra a Ponte Preta, aí o CRB definindo a situação do Daniel. Mas a informação de que quase 90% certo de continuar. Quem já se despediu do CRB nas suas redes sociais foi o goleiro Diogo Silva, já agradecendo a direção, agradecendo a torcida e que o ciclo dele terminou no CRB. O goleiro Diogo Silva, sucesso, para onde vai agora continuar, claro, no futebol. O CRB que treina hoje, como disse, para viajar amanhã. A baixa mesmo é o Yuri, que está fora com o departamento médico, e o Anselmo Ramon, que recebeu o 3º cartão amarelo. Todo mundo está à disposição para este jogo. Vamos aguardar quem Daniel Paulista escala, leva para São Paulo para fazer esse último jogo da temporada 2023. Rapaz, tá aí então Marcelo Rocha trazendo todos os detalhes e você acompanhou ele citando aí a participação do Daniel Paulista, né, que concedeu entrevista coletiva e em contato com a imprensa falou sobre essa questão do seu contrato, se vai ser renovado com o CRB,
sondagens que ele tem recebido também, ele não deu muitas informações do andamento dessa questão, mas já deixou claro, o torcedor do CRB também está muito otimista de que ele deve continuar no clube. Vamos acompanhar o que disse o técnico Daniel Paulista sobre essa questão contratual dele com o CRB. Aquilo que eu falei, eu acho que nós temos, eu particularmente tenho dois sentimentos muito vivos dentro de mim nessa Série B, dessa passagem aqui pela equipe do CRB. Vamos completar 30 jogos e o sentimento que fica é a satisfação de ter conseguido reverter uma situação que era muito difícil e por muitos como que não havia jeito, e nós conseguimos com praticamente o mesmo elenco, né? Nós fizemos acho que só 3 contratações desde que nós chegamos aqui. Foram contratações que nos ajudaram, que trouxe característica a esse grupo que nós, no nosso entendimento, nós não tínhamos. E que, infelizmente, pelo que o potencial que esse grupo tinha, que esse grupo tem, desses atletas que estão aqui, acho que o CRB tinha condições de ter um final diferente, né? Infelizmente, o início, para mim, ele pesa muito na questão do resultado final, porque muito pouco aproveitamento em pontos, né, na sequência inicial, e isso com certeza pesou agora. É claro que nós vamos lamentar em algum outro jogo, até sob o nosso comando, que poderia ter ganho, poderia ter conquistado alguns pontos aqui, mas acho que isso é do futebol. Você perder em algum momento pontos durante uma caminhada de 29 jogos. O que não pode é passar tanto tempo com um aproveitamento tão baixo como foi no início, e com certeza isso está fazendo toda a diferença para a nossa colocação final. A pergunta do Vitor Hugo, da 96 FM Arapiraca. Daniel, boa tarde. Surgiu a informação que o Sport teria demonstrado interesse em contar com você após a saída do Anderson. O que te fez recusar e manter o trabalho no CRB? Como eu disse, não houve procura, não houve proposta, então isso aí é um assunto puro e exclusivo de imprensa e de rede social. Daniel, para a gente encerrar aí essa última coletiva desse ano sua, de 2023, aqui em Maceió, qual foi o momento da tua volta do CRB mais marcante e qual foi o mais complicado que você enfrentou nesse retorno ao Clube de Regatas do Brasil? O momento mais marcante é uma boa pergunta. Eu acho que assim, nós tivemos bons momentos. Eu acho que a arrancada inicial ela foi muito boa, né? Logo que nós chegamos, 3 vitórias consecutivas, com 2 delas fora de casa e contra adversários Guarani e Ceará muito difícil de serem batidos, né, nos seus estádios, nos seus domínios. Então acho que isso foi um fato muito bom. Eu acho que a vitória por 6-0 em cima do Vitória também é um ponto emblemático dentro da competição, por mais que não seja uma conquista, mas é um jogo que vai com certeza ficar marcado na história. Uma vitória como essa, ela não acontece a qualquer momento, é difícil. Então, assim, são pontos que vão ser importantes, mas eu falo que isso aí é muito pouco pelo que o CRB poderia conquistar, pelo que o CRB quer, que é uma busca pelo acesso. Acho que a gente tem que procurar ser melhor e numa próxima temporada aprender com os erros que aconteceram aqui tanto esse ano quanto no ano passado, porque como eu já estive aqui em 2 temporadas seguidas e muito parecido as situações nas duas, né? Quando a gente assume talvez a diferença entre um jogo, né? Acho que eu assumi numa 8ª e esse ano na 9ª rodada. Então, assim, são detalhes que precisam ser levados em consideração para uma temporada sequente. Esses erros eles não acontecerem novamente, para que a gente possa ter um final diferente do que está acontecendo esse ano. Muito bem, está explicada a situação aí do técnico Daniel Paulista, né? Vamos aguardar. Acredito que esses entendimentos muito mais voltados para ajustes em cláusulas contratuais e até mesmo em termos de compensação financeira, tá? Apesar de ser uma questão individual, né? Uma questão íntima, mas eu acredito que o Daniel Paulista tem esperado, né? Está valorizado. Um reconhecimento dessa valorização pela diretoria do CRB. Diogo Silva é um jogador que não deve ficar no CRB. Inclusive anunciou ontem em suas redes sociais que não vai continuar no clube, se despedindo exatamente do CRB e deve, inclusive, seguir o seu rumo para 2024, vestir a camisa de um outro clube. Rumores não são notícias oficiais, mas dão conta de que o jogador pode estar negociando com o CSA. Pode.
isso não significa que o CSA tenha declarado alguma coisa ou que algum diretor do clube tenha vindo à imprensa para poder falar desse interesse, desse desejo em ter o atleta, tá? Vamos continuar acompanhando os fatos para trazer mais informações. O Conselho Arbitral da Federação Alagoana de Futebol foi realizado na manhã desta quinta-feira em Penedo. Aqui no Globoesporte.com tem notícias a respeito desse assunto. A competição começa no dia 20 de janeiro e tem final prevista para o dia 6 de abril. A Federação Alagoana de Futebol, que se reuniu com os dirigentes dos 8 times participantes do Campeonato Alagoano, né? Os participantes estadual são Asa, Coruripe, CRB, Cruzeiro, CSA, CSE, Murici, Penedense. Vai começar no dia 20 de janeiro e tem final prevista para o dia 6 de abril. O presidente da Federação Alagoana de Futebol, Felipe Feijó, falou sobre as expectativas para 2024. Bom, enfim, o campeonato começa dia 20 de janeiro e encerra em abril. Nada além daquilo que a gente já imaginava. O modelo, o formato, que é o que interessa, está aqui embaixo. Vamos trazer a fórmula de disputa, vamos lá. De 2023 foi mantida com os 8 equipes jogando entre si em turno único na fase de classificação. Depois, semifinal, decisão. Após o término da primeira fase, o time com menor pontuação será rebaixado. Então, explicando a situação. Turno único, jogos de ida, através de sorteio. Depois, os 4 melhores colocados, eles se classificam para a semifinal. Depois, quem passar na semifinal em 2 partidas, estará na final do Campeonato Alagoano, também 2 jogos, o campeonato encerra. Quem tiver na primeira fase a menor pontuação estará rebaixado para a Série B, só em 2025 vai jogar a Série B do Alagoano. Tá explicado? Sendo muito objetivo a informação, dia 20 de janeiro começa o início da competição, né? É dia 20 de janeiro o encerramento, né? No finalzinho do mês de abril, aliás, no início do mês de abril. Bom, vamos lá. Ontem o futebol de Alagoas conheceu também na Copa São Paulo os seus adversários. CSA, CRB e o Cruzeiro de Arapiraca são os representantes. O CSA é bicampeão alagoano sub-20, ficou no grupo 30, ao lado do Ibrachina de São Paulo, Vitória da Bahia, né? E o Picos do Piauí. O CRB vai dividir o grupo 11 com o Vocem de São Paulo, Fortaleza e o Castanhal. E o Cruzeiro de Arapiraca terá pela frente o Aster Brasil de São Paulo, é um clube empresa, Sport e Santo André como adversários na primeira fase da competição. Lembrando que a competição começa no dia 2 de janeiro, ou seja, virou o ano, começa a Copa São Paulo. É a primeira competição em que a garotada já entra em campo, no início de cada temporada, trazendo aí toda a emoção e seus sonhos também, né, para esses projetos. Por falar em sonhos e projetos, o CSA continua planejando, todo o seu planejamento está sendo feito para 2024, né? Esse planejamento tem sido feito em silêncio, mas o Júnior Tenório, que é integrante do Timaço da Gazeta, vem agora na nossa programação para trazer mais detalhes. Em um clima nebuloso, assim como a imagem do nosso Júnior Tenório, esse é o clima do CSA. Acompanhe. Olha, beleza? Um grande abraço para você, um grande abraço a todos que estão curtindo através da Rede Gazeta de Rádios, né? Gazeta FM Arapiraca, e quem está curtindo, né? Através aí do canal 525 da sua TV Mar. Chegando sim, trazendo informações do Centro Esportivo Alagoano, que nesta quinta-feira vai participar do Conselho Arbitral do Campeonato Alagoano do Profissional, né? Temporada 2024. Hoje, lá em Penedo, né? O CSA será representado pelo seu departamento de futebol, né? Justamente tem o Marlon Araújo e também o Alarcon Pacheco. Eles que estão essa semana, né, ansiosos aí para divulgar e anunciar também reforços para essa temporada de 2024. Como a gente sabe, até o momento, o CSA só anunciou 9 contratações. Teve aí a renovação de contratos de alguns atletas que já passaram pelo futebol aí do CSA, como o caso do Jefferson Oliveira, né? Teve também o empréstimo do Juan, que foi pro Guaíra, né, lá de Pernambuco, vai disputar a primeira divisão do Campeonato Pernambucano, entre outros jogadores. O CSA que está no radar também, né, em busca principalmente desse final da Série B do Campeonato Brasileiro, onde irá contratar alguns jogadores. A divisão de base do CSA vem se destacando, a equipe sub-20 conheceu aí, né, os seus adversários em relação ao Campeonato Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tem também a situação referente à própria equipe sub-15 que joga contra a equipe do Ubertec neste final de semana, valendo vaga na fase semifinal do Campeonato Alagoano da sua categoria sub-15.
Júnior Tenório, tá certo. Informações aqui chegando, quentíssimas do CSA com os integrantes do Timaço da Gazeta. Um abraço para todos eles. E é muito importante, né, essa interação, essa participação e parceria aqui conosco da TV Mata. Um abraço ao pessoal do Portal Gazeta Web. Lembrando que todos os dias você tem um Bola Quente, 18 horas, com a participação de todos os integrantes, debatendo sempre as coisas do futebol alagoano, tá? E a reprise do Bola Quente sempre no dia seguinte, a partir das 10 da manhã, na programação da nossa TV Mar. Logo depois do programa Bem Assim, apresentado pela querida Mara Almeida. A Juniele Rocha também é atração aqui no programa. Já que falávamos de Mara Almeida, a presença feminina continua muito marcante aqui também nos debates e principalmente nos comentários esportivos. O Canal Esporte sempre dá espaço para esse tipo de situação, porque a Juniele Rocha chega agora com seus comentários a respeito do momento do futebol de Alagoas e do cenário futebolístico nacional. Nesta quinta-feira, o elenco regatiano vai realizar mais um trabalho, já visando o jogo de sábado contra a equipe da Ponte Preta. Vai ser a última partida do CRB no ano. O técnico Daniel Paulista trabalha ainda aqui em Maceió para poder ter a equipe finalizada e já preparada para esse jogo, que é um duelo que não importa muito para o CRB, mas é um jogo muito importante para o adversário, que vai estar apostando todas as fichas na vitória para poder confirmar a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. A gente ainda aguarda mais informações da diretoria regatiana sobre a permanência do técnico Daniel Paulista e a sua comissão técnica, assim como alguns atletas desse elenco para fazer parte do elenco na temporada que vem. E sobre o CSA, muito silêncio também na diretoria azulina. Por enquanto ninguém fala, são os últimos dias da temporada de futebol aqui no Brasil. Então a diretoria que está nesse processo de montagem de elenco para a temporada que vem segue trabalhando em silêncio e por enquanto poucas pistas sobre os atletas da Série B do Campeonato Brasileiro que devem pintar aqui em Maceió para poder estar no comando do técnico Rogério Correia, que vai ser o técnico da temporada que vem para a equipe azulina. Então, silêncio total por enquanto. A gente ainda aguarda mais informações e em breve o CSA já vai começar a sua pré-temporada, porque em janeiro, no dia 7, já tem um jogo decisivo contra o Iguatu pela pré-Copa do Nordeste. É isso aí, Juniele. Você volta amanhã, tá certo? Aqui no Canal Esportes. Nesta sequência de programação, nós vamos trazer aqui para fechar o programa de hoje o Guilherme Nobre com as notícias dos clubes do interior do estado. Gui, vem pra roda. Chegando nesta quinta-feira com mais novidades no ASE, hoje está recheado. Em setembro, os jogadores da base do ASE se envolveram numa confusão com os jogadores do CSE durante uma partida pelas categorias de base. Foi uma pancadaria geral no estádio Coraci da Mata Fonseca e o Tribunal de Justiça Desportiva aqui de Alagoas puniu os dois clubes, puniu os jogadores com suspensões e multas. Pois é, o ASA conseguiu reverter parte dessa decisão do TJD, entrou com um recurso e as medidas foram mudadas. Os jogadores foram absolvidos e o massagista Osiel não terá mais que pagar uma multa, mas sim doará cestas básicas para o sindicato dos atletas aqui de Alagoas. Então tudo mais apaziguado, os jogadores não terão que pegar um gancho tão grande quanto estava, porque era difícil, 12 partidas de suspensão. E falando do time profissional, teve treinamento nessa quarta-feira. Pela manhã, os jogadores fizeram exercícios na nova academia adquirida pela diretoria do Gigante, lá no CT Noel Alves, e pela tarde fizeram um treinamento no campo, mas novamente tudo bem fechado. A imprensa ainda não está podendo participar dos treinamentos do ASA, nem a torcida, mas o ASA planeja fazer a divulgação para os seus torcedores. Havia marcado-se uma coletiva para esta quinta-feira, mas depois de alguns problemas, esta foi cancelada e deve ser remarcada uma nova data aí para termos a apresentação oficial do elenco para a torcida. E claro, em breve o ASA deve liberar os portões do CT Noel Alves e do Coraci da Mata Fonseca, quando o treinamento for lá, para os torcedores poderem acompanhar aí os novos jogadores. Nesta quinta-feira, daqui a pouquinho, às 10 horas, tem início ao Conselho Arbitral do Campeonato Alagoano do ano que vem. O evento vai ser lá em Penedo. O ASA enviou seus representantes porque todos os clubes envolvidos no Alagoano do ano que vem enviaram representantes e discutirão a fórmula do campeonato estadual do ano que vem. A gente pode apurar que não mudará muita coisa em relação aos últimos 2 anos.
As 8 equipes se enfrentam em turno único na primeira fase e os 4 melhores avançam à semifinal. O Asa não possui interesse em uma mudança de fórmula neste momento. Quem deve mudar de fórmula é a Copa Alagoas, que também terá o seu formato definido. O Asa, que é o maior campeão da competição, disputará a Copa Alagoas do ano que vem, mas aí deve ter um número reduzido de clubes. Em 2023 foram 14, 13 porque o Jaciobá foi eliminado antes da competição se iniciar, e neste ano provavelmente teremos 12 equipes na Copa Alagoas e Asa e Cruzeiro com certeza estarão na disputa. É um ano movimentado, 2024 está batendo na porta, falta pouco mais de um mês para o ano que vem e o Asa aí se preparando muito forte para os campeonatos. Amanhã eu volto com mais informações. Forte abraço para vocês do estúdio. Valeu, Guilherme. Um abraço para você. Muito obrigado pela sua participação. Assim nós vamos encerrando esta edição do Canal Esportes. Lembrando que amanhã estaremos de volta a partir de meio-dia na programação da nossa TV Mar. Um forte abraço, uma ótima sequência de quinta-feira para você. E nós vamos encerrar essa forma da melhor maneira possível, né? O Canal Esportes, né? Vamos encerrar desta maneira. O torcedor gosta de gols, né? Então vamos ver o gol do Cano aí no finalzinho, o gol do Fluminense, vitória em cima do São Paulo ontem pela Série A do Campeonato Brasileiro, pra gente encerrar de uma maneira leve, de uma maneira como você gosta. Torcedor, torcedora, acompanhe sempre a reprise do Canal Esportes no decorrer do dia, de acordo com a programação aqui, com a grade aqui da nossa emissora, tá certo? Um abraço, até amanhã, sexta-feira, meio-dia, eu te espero para mais um Canal Esportes. Esticada pro Lelê, o cruzamento pro meio, o corta-luz, vem o Cano, pé direito!